Seja bem-vindo ao segundo vídeo da série Como Construir uma Experiência de Altíssimo Impacto. Na semana passada, nós falamos sobre as duas variáveis que constroem uma experiência. Então, uma delas é o VACOG, que já está no vídeo de semana passada, e nessa semana nós vamos falar sobre a representação interna da realidade. E aí você poderia perguntar, mas Ed, nossa, que nomezão, hein? Que nome esquisito, o que é esse negócio? Então deixa eu te passar o que você vai precisar entender para entender essa segunda fase, que é a representação interna da realidade. A realidade, quando ela acontece, nós vamos captando a realidade através dos nossos sentidos. Então nós temos sentidos, que são sensores que são espalhados pelo nosso corpo, seja visual, auditivo, sinestésico, tátil, olfativo, gustativo, esses são os nossos sentidos, e a gente vai captando essas informações. E conforme a gente vai captando essas informações, a gente vai reapresentando essa realidade para o nosso cérebro. Por isso que se chama representação interna da realidade. Ou seja, a gente cria uma ideia sobre as coisas. Porque uma coisa é o que a gente capta de informações sensoriais. Outra coisa é a ideia que a gente forma sobre isso. Ed, mas peraí, nossa, que viagem toda essa? O que isso tem a ver em construção de realidade? Porque, na verdade, quando a gente entende de VACOG e a gente entende que as pessoas vão construir ideias sobre o que a gente fala, a gente pode ser muito espertinho e controlar a representação interna da realidade que as pessoas vão captar. E isso não tem nada de maldade, não. Porque, por exemplo, o que é uma propaganda de TV? Nada mais é do que dar estímulos para o nosso VACOG para que a gente crie uma ideia sobre uma marca, sobre um produto, sobre uma pessoa. A gente chama essa representação interna da realidade de duas coisas. Primeiro, o pré-significado que aquela experiência vai ter, ou seja, quando eu digo para você, esse vídeo aqui é um vídeo sensacional. O que no final das contas eu estou fazendo? Eu estou direcionando o seu olhar para criar uma ideia, ou seja, criar uma representação interna da realidade, para dizer que esse vídeo aqui é sensacional. Então antes de você criar a representação, eu te dou o significado dela. Eu estou dizendo, ó, cria a representação interna da realidade que esse vídeo aqui é sensacional. Isso é o que a gente chama de pré-significação. Ou seja, eu digo aquilo que eu quero. Então, quando vocês podem chegar numa reunião e falar assim, galera, hoje eu preparei uma reunião maravilhosa, hoje a gente vai ter uma experiência diferente aqui nessa reunião. Essa reunião vai ser maravilhosa. O que você está fazendo? Você está induzindo as pessoas a criarem a ideia que aquela reunião pode ser maravilhosa. Ah, Ed, mas isso é bom ou isso é ruim? Pô, é claro que é bom, cara. Você vai dizer, pô, galera, hoje nós vamos ter uma porcaria de uma reunião? Ou vai deixar as pessoas com a ideia que elas têm de reunião? Porque pensa comigo, o que as pessoas hoje, em termos sociais, inconsciente coletivo, o que as pessoas pensam sobre uma reunião? Reunião é improdutiva, reunião é uma porcaria, reunião não sai nada que preste, a reunião não precisa ser ao vivo, tipo, poderia ser resumida com um e-mail. Mas por que elas pensam tudo isso de reunião? Será que elas não têm razão? Porque realmente as reuniões são uma porcaria. Será que as reuniões realmente são improdutivas? Será que a gente pode colocar isso dentro de uma generalização? Não. Eu até acredito que a grande maioria é mesmo. Mas você não pode aceitar que a sua seja. E aí você entra, você sabe, opa, tem uma sociedade que julga a reunião assim, mas você tem a sua reunião. Aí a sua reunião tem que ser diferente. Se você quer uma reunião diferente, você vai ter que pensar num VACOG diferente, você vai ter que pensar numa representação interna diferente. Ou seja, você já tem que chegar lá dando pré-significados que tua reunião é diferente de todas as outras. Ou seja, você cria, através de estímulos, você cria ideias novas sobre as experiências que você está criando para as outras pessoas. Então a primeira dica que eu tenho para te dar é: quais são as ideias que você quer colocar na cabeça das pessoas? Quais são as ideias que favorecem para que as pessoas tenham excelentes experiências quando elas estão na sua presença? E aí você pega um caderninho e você coloca. Por exemplo, você vai sair para jantar com alguém. Quais são as principais ideias que você quer colocar na cabeça das pessoas que estão indo com você nesse jantar? E caso você esteja indo para uma reunião, quais são as principais ideias dessa reunião que você quer embutir na cabeça das pessoas? Que você quer que elas saiam com essa representação interna da realidade. E aí quando você lista essas ideias, porque uma coisa, pensa comigo, lembra da semana passada? Uma coisa é a realidade, outra coisa é o pensamento. Uma coisa é o mundo concreto, o mundo do estímulo real, e outra coisa é o mundo das ideias, é o mundo do que vai ficar na cabeça das pessoas.
A gente chama isso de filtros. Quais são os principais filtros que as pessoas vão ter que sair quando elas estão na sua presença? Se você quer criar uma experiência de alto impacto, uma experiência maravilhosa para as pessoas, você vai ter que pensar nas duas coisas. Porque senão, às vezes, você vai ter o melhor ambiente do mundo, mas você não sabe o que falar lá na hora, as pessoas vão sair de lá pensando o quê? Ah, mais uma experiência como todas as outras. A única diferença é que tinha uns quadros bonitos no fundo. Não, o objetivo não é esse. O objetivo é construir uma experiência de VACOG maravilhosa e também construir uma experiência de ideias, que você fale coisas que são altamente atrativas para as pessoas. E quando a gente controla essas duas variáveis, você controla as experiências. Não somente as suas, mas você também tem condições de controlar a experiência dos outros. Por exemplo, o que é um jantar num restaurante? Nada mais é do que a construção de uma experiência. Quando você vai fazer uma viagem, é construção de experiência. Quando você está indo trabalhar, é construção de experiência. Ou seja, a gente vive rodeado de experiências. A gente tem milhares de experiências ao longo de todos os nossos dias. O que esses dois vídeos estão fazendo? Eles estão te promovendo, eles estão te provocando a controlar essas duas variáveis. Se semana passada você fazia toda a descrição do VACOG, ou seja, da experiência do VACOG que você ia construir, nessa semana você vai escrever o quê? As ideias que você quer colocar. Quais são as principais palavras que você quer embutir na cabeça das pessoas? Porque essas palavras, essas frases, ou seja, esses filtros, no meio do seu discurso, você vai chamar atenção para elas. Então, se eu quero chamar atenção para a palavra, por exemplo, ideias, representação interna, e eu sei o que eu quero chamar atenção na minha experiência, quando eu vou falar da palavra ideias, eu faço assim, ó, as ideias que a gente tem na cabeça, são as ideias. Uma coisa é o VACOG, outra coisa são as ideias que a gente causa quando a gente cria uma experiência dando estímulo para o VACOG das pessoas. E assim a gente tem condições de criar uma experiência maravilhosa. Basta entender dessas duas variáveis. E se você gostou dessa dica sobre representação interna da realidade, ou seja, as ideias, o mundo das ideias, o mundo de Platão, você pode se inscrever no nosso canal, porque isso nos fortalece ainda mais e nos dá representação interna de que você está gostando. Ou seja, a gente acredita que você está gostando e isso nos fortalece e nos cria mais e mais energia para continuar gravando esses vídeos para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.